Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Kaique e hoje estarei compartilhando com vocês a minha carteira de ações aqui no Brasil. Será que eu estou com uma boa rentabilidade? Quais são os meus principais ativos? Qual a minha estratégia atual de investimentos? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar diretamente da minha planilha de controle e também da plataforma que eu utilizo para fazer os investimentos. Feito o login na minha corretora, pessoal, eu tenho algumas informações importantes aqui na aba Dashboard. Então, eu tenho o meu patrimônio total aqui e também o total investido. Um pouco mais abaixo, eu tenho a rentabilidade da minha carteira e também a minha posição acionária aqui. É importante ressaltar que eu utilizo a corretora Rico para concentrar somente os meus investimentos em ações, então eu não tenho outros ativos aqui. Quando formos analisar a rentabilidade da minha carteira, vai ser uma rentabilidade levando em conta somente as ações. Expandido aqui o campo de ações, vamos encontrar as informações referente aos ativos que compõem a sua carteira, a posição, o valor financeiro que está alocado ali, a porcentagem também de alocação, porcentagem de rentabilidade, seu preço médio, o último preço que corresponde à cotação atual e a quantidade de papéis que você tem. Beleza? Aqui na aba carteira, ele não vai aparecer uma opção para você baixar em uma planilha Excel. Para isso, vai ser necessário clicar aqui em carteira. Mas antes de fazer essa etapa, eu vou mostrar para vocês como está a rentabilidade da minha carteira, considerando um prazo de 2 anos. Como eu havia comentado com vocês, eu invisto desde 2020, pessoal, mas os meus primeiros investimentos eu fiz na corretora Clear, e depois acabei fazendo a migração para a corretora Rico, pelo fato de ter uma possibilidade de fazer um empréstimo de ativos aqui. Então eu não vou conseguir mostrar desde o início para vocês, mas uma janela de 2 anos, 24 meses, já dá uma boa ideia de como é que está a rentabilidade. Então, nesse período aqui, dos últimos 2 anos, a minha carteira rendeu 28,66%, um pouco acima do CDI. Comparando com o Ibovespa, essa diferença acaba sendo ainda maior, cerca de 10% a mais. Comparar aqui com IPCA mais 6, minha carteira acima, né, 28,88 frente a 21,20%. Então isso demonstra aí que a gente está no caminho certo, contudo a visão sempre tem que ser longo prazo, tá? 2 anos é um prazo muito pequeno, mas já dá uma boa noção para nós que o caminho está sendo seguido da maneira correta. Aqui em carteira agora, eu vou clicar em XLS. Ao clicar aqui em XLS, ele vai exportar todas essas informações em uma planilha Excel. Eu vou abrir ela e mostrar para vocês a forma como eu trabalho com essas informações. Com a planilha em aberto, as informações que são relevantes para mim é o último preço dos ativos, tá? O que eu faço com essa informação, pessoal? Basicamente, eu transcrevo essas informações para a minha planilha pessoal, né, preenchendo aqui em cotação atual. Automaticamente, ele já vai gerar para mim qual é a rentabilidade naquele ativo, bem como a proporção que eu tenho. Tá? Outro ponto importante, nessa planilha pessoal minha, eu criei 2 colunas que são o segmento e a classificação. Por que isso? Mais adiante vocês vão ver que eu consigo ter uma visão de como está a minha concentração nessas categorias aqui. Né? Quanto que está, por exemplo, no setor financeiro, quanto que eu tenho de alocação em energia. E na classificação, eu dividi em 3 aqui, empresas que pagam dividendos, empresas que são de crescimento e ao mesmo tempo também pagam dividendos, e aquelas empresas que são somente de crescimento. Tá? Vamos avaliar aqui os principais ativos que eu tenho e eu vou justificar para vocês o porquê de serem a minha maior posição. Começando aqui por Vale, que representa 8,86% da minha carteira. Como vocês podem observar, é um ativo que está bem descolado dos demais. Por quê, pessoal? Basicamente, a Vale é uma empresa que historicamente ela paga bons dividendos e a minha estratégia principal ali é investir em empresas que pagam proventos todos os anos, né? E a Vale,
Para quem é investidor e se lembra, há 2 anos atrás ela bateu uma máxima de R$ 115 ali, quando o preço do minério do ferro estava próximo de US$ 200 a tonelada. Então, depois, quando o minério de ferro começou a cair e algumas incertezas a respeito do mercado imobiliário da China, houve uma queda bem considerável na cotação. E aqui eu vi como uma boa oportunidade para aumentar os meus aportes em Vale. E foi essa razão que fez dela hoje a minha maior posição. Então eu aproveitei bastante para comprar quando ela bateu na casa dos 60 e com uma valorização atual de quase 10% aqui, ela acabou pegando ali o primeiro lugar da minha carteira, beleza? Próxima empresa, então, a Raízen, ela está inserida no segmento ali de combustíveis, né, biocombustíveis, assim como ela tem um pé no setor agro, porque ao mesmo tempo em que ela produz os biocombustíveis, ela também produz o açúcar, né? E o que acontece, pessoal? Ela é uma empresa assim a longo prazo, né? Uma empresa de crescimento e que ao mesmo tempo ela também paga um bom dividendo. A Raízen, quando ela fez o IPO dela em 2021, o preço dela estava na casa ali de R$ 7. De lá para cá ela teve uma queda bem considerável e nesse exato momento eu já queria ter feito os meus primeiros aportes nela, acabei perdendo o time, ela subiu bastante até 4,40 e agora com essa nova queda consegui fazer um aporte na faixa ali de 2,90, 2,95. Então hoje ela ocupa a minha segunda posição e eu penso realmente numa empresa a longo prazo. Ela tem uma política em que muitos investidores, principalmente os estrangeiros, estão levando muito em consideração investir em uma empresa, que é a política de governança ESG, e eu acredito muito nela no longo prazo. Terceira posição, Sanepar. A Sanepar é uma empresa estatal, onde o governo do Paraná é o principal acionário da empresa, né? E historicamente ela vem reportando bons resultados, pagando dividendos e também da mesma forma eu consegui fazer bons aportes nesse período recente que ela teve de queda. E durante muito tempo, pessoal, ela ficou andando de lado, como vocês podem ver aqui. Em fevereiro de 21 ela caiu ali na faixa de R$ 4 e durante quase 2 anos ficou andando de lado. Nesse período eu aproveitei para comprar bastante dela. Com essa alta recente, ela ganhou um peso bem grande aqui no meu portfólio. A Sanepar, assim como a próxima empresa, que é a Transmissão Paulista, elas se enquadram num segmento de empresas que são anticíclicas, né? O que significa isso? Que elas são empresas essenciais, independente do momento econômico que nós vivemos, elas têm sempre uma previsibilidade na sua receita, diferente de uma empresa inserida no segmento de commodity, por exemplo, varejo. Então, elas têm essa vantagem competitiva em relação às outras empresas, e isso acaba atraindo muitos investidores, razão na qual eu também invisto aqui na Transmissão Paulista, que está inserida no setor elétrico, de transmissão de energia. Essa grande porcentagem aqui não é decorrente de uma compra específica que eu fiz em um determinado preço, porque eu venho investindo nela frequentemente, então consegui montar uma boa posição. A próxima empresa, a Gerdau, ela está inserida no ramo de siderurgia, né? Está muito vinculada também à questão do minério do ferro, e a Gerdau é uma empresa que nos últimos anos vem pagando um bom dividendo, e uma coisa que no momento torna ela atrativa é o seu valuation descontado. Tá? Então, vamos olhar aqui como é que está a cotação da Gerdau. Ela, no período ali de 2021, ela teve uma alta também bem expressiva, decorrente ali de preços e margens maiores do aço, né? Então ela tem uma correlação muito grande com a Vale. Se vocês puxarem o gráfico e comparar, vão poder observar isso. E analisando um pouco o valuation dela, no momento, ela está com um PVP de 0,78. Isso significa que ela tem um desconto de 22% frente ao seu valor patrimonial e está descontada em relação à média histórica. Então, esse é um fator que pode pesar na minha decisão de poder aumentar um pouquinho mais a minha posição nela.
Depois, futuramente, eu vou equilibrando o portfólio, investindo em outras empresas, tá? Vivo, 6,39%, uma empresa que dispensa comentários também, é extremamente essencial, né, para a nossa economia, para a sociedade como um todo. Itaúsa, uma holding, que ela tem várias empresas dentro dela, né? No passado, ela foi muito dependente apenas do Itaú na composição do seu portfólio. Hoje, ela já ingressou também no setor de varejo, citar aqui o exemplo da Alpargatas, e também do saneamento, como a Aegea. Né? E a última empresa que ela inseriu no seu portfólio foi a CCR, que é uma empresa de infraestrutura. Beleza? Banco do Brasil, a próxima posição aqui, uma empresa que também ela teve recentemente uma alta bem expressiva, né? O mercado tinha muito receio em relação a uma intervenção estatal na empresa, tanto no governo atual como no governo anterior. Contudo, a empresa ela conseguiu entregar bons resultados ao longo destes últimos trimestres, sempre batendo de frente com o Itaú, e isso fez com que os investidores olhassem para ela, né, com um olhar diferente ali, e todo aquele desconto que nós tínhamos no papel, hoje já não temos mais. Embora a empresa ainda, pessoal, ela esteja com um certo desconto, comparado a outras empresas do mesmo segmento. Tá? Então, o PVP atual é de 0,94, e se analisarmos a cotação aí nos últimos anos, vamos analisar uma janela menor aqui de um ano, então ela teve uma alta bem expressiva, beleza? A próxima empresa aqui, a Taesa, ela está inserida também no setor elétrico, principalmente na parte de transmissão. Aqui a minha estratégia é ganhar dividendos a longo prazo, existem muitas incertezas em relação ao futuro da empresa, segundo diversos analistas, mas eu pretendo manter ela na minha empresa, na minha carteira, e fazer aí os aportes frequentemente, sempre mantendo essa faixa aí de 5%, tá? As demais empresas aqui, pessoal, eu não vou comentar muito sobre elas, tá? Dito isso, pessoal, aqui embaixo eu tenho uma proporção por segmento, então todas essas empresas aqui do meu portfólio, eu separei elas por segmento, então mais abaixo aqui eu tenho essa distribuição. Atualmente eu tenho o setor financeiro e de energia como as principais categorias aqui, né, ou segmentos, seguido por siderurgia e mineração, e os demais ali próximo a 10%. Então, qual é a minha estratégia daqui para frente, pessoal? É investir um pouquinho mais no financeiro, na energia, e também empresas aqui do varejo, tá? Aproveitar essa queda recente aí do mercado. Então, na data de hoje que eu faço este vídeo, 24 de maio, o Ibovespa nos últimos dias teve uma queda bem considerável, então aproveitar essa oportunidade aí para aumentar os meus aportes nesse segmento, tá? Sempre respeitando ali uma margem de no máximo 10% de proporção da minha carteira, né? Que está inserida aí em empresas de crescimento. 26% são empresas que, além de crescerem, e aqui eu falo, pessoal, de um crescimento bem robusto, ano após ano, que também pagam um dividendo, tá? E com quase 65%, empresas realmente focadas em dividendos, mas não quer dizer que elas não tenham um crescimento anual. Vou dar o exemplo aqui do Banco do Brasil, que é uma empresa que eu deixei ela na classificação aqui de dividendos, contudo, os últimos resultados têm demonstrado um grande crescimento nos resultados do banco. E agora, pessoal, analisar aqui rentabilidade. Quais são os meus principais ativos aí que tiveram uma boa performance? Então, em primeiro lugar, eu tenho BTG Pactual, com 55% de rentabilidade. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu fiz uma compra bem grande desse ativo e aconteceu que eu consegui pegar um momento bom ali em relação a preço. Os aportes que eu fiz foram no começo de 2022, tá? Então, se eu não me engano, ela estava na faixa ali dos R$ 20 aqui, ó, quando eu fiz o aporte. Então, R$ 20 para 32, mais de 50% de valorização, né? Desde então, eu não fiz mais aportes, contudo, vamos voltar aqui no gráfico, se for analisar
a máxima ali que o papel bateu próximo a 38, né? Talvez seja um bom momento aí para aumentar um pouquinho os aportes, visto que o resultado do banco ele tem crescido ano após ano. Olha só que notícia recente, lucro ajustado do BTG 2,9 bilhões no trimestre, alta de 27,6%. Então, pessoal, isso aqui é muita coisa mesmo, tá? Principalmente falando em banco, né? Porque parte desse lucro ele vai distribuir como dividendos, a outra parte vai reinvestir no negócio, gerando ainda mais resultados. Próximo ativo aqui, o Banco ABC. Então, esse banco aqui, pessoal, é um banco pequeno ainda, tá? Se comparado aos demais, falando no que tange valor de mercado, tá? Então, vamos avaliar aqui o Banco ABC. Eu consegui fazer aportes quando ele estava na faixa ali de R$16, e não faz muito tempo, ó, questão de um ano ali, ele estava nesse patamar. O valor de mercado atual do Banco ABC, ele está na faixa de 5 bilhões, e ele tem um desconto ali frente ao patrimônio líquido, né? O que nos diz o seguinte, está abaixo do valor patrimonial, 0,93. Então pode ser uma boa oportunidade também para que eu esteja aumentando ali os meus aportes. Próximo banco aqui, que vem logo em seguida, o Banco do Brasil. Já mostrei o gráfico para vocês, pessoal, ele teve uma alta recente ali, então eu também consegui fazer compras em um preço bem atrativo. E a quarta empresa aqui do portfólio é a Boa Safra, tá? A Boa Safra, o patamar de preço atual dela está muito próximo do IPO que ela fez. Se eu não me engano, foi em 2021 também. Vamos analisar aqui. O IPO ali foi um pouquinho abaixo, né? E nesse período aqui de queda, né, que foi o momento em que a taxa de juros aqui no Brasil ela subiu de patamar, isso acabou prejudicando esses ativos de crescimento. E a Boa Safra ela estava com um valuation ali um pouquinho esticado, né? Analisando aqui o P sobre VP dela, estava próximo a 3 ali em 2021, naturalmente houve uma correção, e eu consegui fazer compras ali, um valor próximo de 13, 14 reais, tá? Com essa alta recente aí, hoje a empresa ela tem uma ótima rentabilidade, né? Então meu preço médio 12,43. Beleza? Então, pessoal, esses são os ativos aí que eu tenho na minha carteira, tá? Lembrando aqui que nada do que eu falei foi uma recomendação de compra, né? E simplesmente um compartilhamento, uma troca de informações aí com vocês. E se você ficou até o final, eu peço que deixe aqui nos comentários, né? Qual é o principal ativo da sua carteira aí em rentabilidade? Qual se valorizou mais? Vamos trocar uma ideia aí bem bacana daqui para frente. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva, deixe o like. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima. Fui!